Tem dias em que a ansiedade parece ocupar todos os espaços. A mente corre, o coração aperta. Você olha para o relógio e sente que está ficando para trás, como se o tempo estivesse sempre contra você. Mas, e se o problema não for o tempo? E se o que está te machucando for a forma como você olha para ele? Ou como você se cobra, se compara, se desespera? O livro de Eclesiastes é como uma janela. Ele não traz promessas fáceis, mas ele mostra caminhos. Caminhos para quem quer viver com mais leveza, para quem cansou da pressa e para quem quer ouvir a sabedoria que vem do alto, sem gritos, sem pressão, sem medo. Hoje eu quero te mostrar 10 lições do livro de Eclesiastes que podem ajudar você a viver com menos ansiedade e mais presença. Se acomode. Respira fundo. Vamos começar. Primeira lição. Há um tempo certo para cada coisa. Tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar e tempo de curar, tempo de derribar e tempo de edificar. Eclesiastes capítulo 3, versículos 1 a 3. Essas palavras foram escritas por Salomão, rei de Israel, conhecido por sua sabedoria dada por Deus. Salomão já havia experimentado tudo o que o mundo podia oferecer: riqueza, poder, prazeres, realizações. Mas no livro de Eclesiastes, ele nos convida a olhar para a vida com um outro tipo de olhar. Um olhar que não corre atrás do vento, mas que reconhece a beleza e a sabedoria de viver o momento certo. Essa passagem foi escrita como um lembrete para todos nós que, em algum momento, nos perdemos no tempo, que tentamos forçar o futuro, ou que nos agarramos ao passado. A ansiedade costuma nascer quando a gente resiste ao tempo presente. Queremos pular fases, adivinhar o que vem depois. Mas a verdade é que o tempo de agora também é sagrado. Você pode estar num tempo de silêncio, ou de recomeço. Pode estar em um tempo de cura e nem ter percebido ainda. Agora vamos aprender como viver isso na prática. Comece permitindo-se viver o tempo em que está, sem tentar antecipar o próximo. Ore assim: Senhor, me ajuda a enxergar o valor do agora. Me ensina a ter paz mesmo enquanto espero. Se puder, escreva em algum lugar visível essa frase. Nem toda colheita acontece à vista dos olhos. Você não precisa correr para alcançar o tempo certo. O tempo certo virá até você, no compasso de Deus. Porque há um propósito, debaixo do céu, até para os dias que parecem vazios. E esse propósito está acontecendo agora. Segunda lição: o peso de buscar sentido nas coisas erradas. Diz o pregador: vaidade de vaidades, tudo é vaidade. Eclesiastes capítulo 1, versículo 2. Essas são as primeiras palavras do livro de Eclesiastes, e elas já começam com um impacto profundo. Salomão se apresenta aqui como o pregador, alguém que compartilha a sabedoria depois de muito viver, observar e refletir. E sua conclusão é dura, mas honesta. Tudo é vaidade. Ele não está dizendo que a vida não tem valor. Ele está dizendo que, quando buscamos sentido em coisas passageiras, acabamos esvaziando a alma. O termo vaidade aqui significa vapor, sopro, algo que desaparece rapidamente. Salomão está falando com todos nós, os que correm, acumulam, se comparam, se perdem, achando que a próxima conquista finalmente vai trazer paz. Você já percebeu como ficamos ansiosos tentando provar algo para os outros, ou até para nós mesmos? Talvez você esteja exausta de tentar ser suficiente, de trabalhar além do que aguenta, de sustentar uma imagem só para sentir que vale algo. Mas Salomão te convida a parar e a enxergar. Nada disso tem peso eterno. Faça uma pequena pausa hoje. Olhe ao redor e pergunte: será que estou buscando sentido nas coisas erradas? Aproveite para entregar isso em oração. Senhor, me mostra o que é eterno e me ajuda a soltar o que só pesa. Não é o aplauso que te faz inteira, nem a aparência de sucesso, nem os bens que você possui. A sua paz não está no que você conquista, mas em quem te sustenta.
E tudo aquilo que não te leva mais perto de Deus é só vaidade. Terceira lição: o fardo de querer controlar tudo. Eu apliquei o meu coração a esquadrinhar e a informar-me com sabedoria de tudo quanto sucede debaixo do céu. Este enfadonho trabalho impôs Deus aos filhos dos homens, para neles os exercitar. Eclesiastes capítulo 1, versículo 13, Salomão descreve aqui um movimento que muitos de nós conhecem bem: a tentativa de entender tudo, de controlar tudo, de dar conta de tudo. Ele diz que aplicou seu coração, ou seja, mergulhou de verdade, na missão de compreender o funcionamento da vida. Mas percebeu que isso, por si só, é um fardo, uma inquietação que Deus permitiu que existisse, não como punição, mas como uma forma de nos exercitar, de nos ensinar que não somos Deus. A ansiedade, muitas vezes, nasce da ilusão do controle. Queremos antecipar o que vai acontecer, saber se vai dar certo, evitar qualquer falha, mas viver tentando controlar tudo é carregar um peso que não fomos feitos para suportar. Ao invés de tentar resolver tudo mentalmente, experimente soltar o controle em oração. Senhor, me ajuda a confiar no que não entendo. Me ensina a descansar, mesmo quando não tenho todas as respostas. Pratique isso nas pequenas coisas do dia. Respire fundo quando algo sair do planejado. Lembre-se, você não precisa entender tudo para viver com fé. Nem tudo vai fazer sentido agora. E tudo bem. Algumas respostas virão com o tempo, outras com o céu. Por enquanto, confia, esse fardo não é seu. Quarta lição: a falsa promessa das conquistas materiais. Também o que a minha alma desejou, não lhe neguei, nem privei o meu coração de alegria alguma, mas o meu coração se alegrou em todo o meu trabalho, e esta foi a minha porção de todo o meu trabalho. E olhei eu para todas as obras que fizeram as minhas mãos, como também para o trabalho que eu, trabalhando, tinha feito. E eis que tudo era vaidade e aflição de espírito, e que proveito nenhum havia debaixo do sol. Eclesiastes capítulo 2, versículos 10 e 11. Salomão não escreveu isso como um teórico. Ele viveu no auge do que um ser humano poderia conquistar. Teve palácios, jardins, servos, arte, riquezas, mulheres, festas, sabedoria. E no fim de tudo, ele olhou para as próprias mãos e disse: foi vaidade, foi aflição, não trouxe paz. Essa é uma confissão corajosa e uma lição para quem, como nós, às vezes acredita que a próxima conquista vai resolver tudo. Você tem colocado sua paz no depois? Depois que emagrecer, depois que tiver dinheiro, depois que resolver tudo. Mas o que Salomão nos mostra é que a paz não está no que a gente adquire, mas no que a gente carrega por dentro. Reflita: o que você tem buscado como se fosse a sua salvação silenciosa? E entregue em oração: Senhor, me ajuda a não colocar meu coração em promessas que não curam, me ensina a valorizar o que o dinheiro não compra. Você pode até escrever isso em um post-it e colar no espelho. A alma não se alimenta de conquistas, mas de presença. Não é o quanto você tem, nem o que ainda quer conquistar. É o quanto você consegue encontrar sentido, mesmo nos dias simples, mesmo no pouco, mesmo em Deus. Porque o vazio das coisas grandes só revela o tamanho daquilo que realmente importa. Quinta lição: a paz não está nas respostas, mas em temer a Deus. Disse eu no meu coração: Deus provará os filhos dos homens, para que vejam que são como os animais. Tudo sucede igualmente a todos. O mesmo sucede ao justo e ao ímpio, ao bom e ao puro, como ao impuro. Também este é um mal entre tudo quanto se faz debaixo do sol, que a todos sucede o mesmo. Também o coração dos filhos dos homens está cheio de maldade, e há desvarios no seu coração durante a sua vida, e depois se vão aos mortos. Eclesiastes capítulo 3, versículos 18 e 19. Capítulo 9, versículo 3. Salomão, mais uma vez, não poupa verdades difíceis. Ele observa que, neste mundo, o justo e o injusto sofrem, que a morte alcança todos, que o bem nem sempre é recompensado na mesma medida que o mal. Ele não diz isso para nos desanimar, mas para nos alertar: não existe paz na tentativa de encontrar lógica total em tudo que vemos. A vida, debaixo do sol,
é marcada por contrastes, e tentar entender todos eles, sem Deus, é aflição garantida. Quantas vezes sua ansiedade veio por causa do porquê? Por que eu, Senhor? Por que não aconteceu ainda? Por que fulano tem tanto e eu tão pouco? Mas Salomão aprendeu que a paz não está em entender o motivo, mas em confiar no caráter de Deus. Troque o porquê pelo para quê. E quando nem isso você souber, apenas diga: Senhor, eu não entendo, mas eu escolho confiar. Escreva essa frase num caderno ou na tela do celular. A fé não precisa de explicação para descansar. A ansiedade clama por respostas. A fé sussurra, ele sabe. Nem tudo fará sentido agora, mas tudo pode ser vivido com paz. Se o seu coração estiver firmado em quem governa o tempo, mesmo quando tudo parece fora do lugar. Sexta lição: o valor de uma vida simples. Melhor é um punhado com descanso do que ambas as mãos cheias com trabalho e aflição de espírito. Eclesiastes capítulo 4, versículo 6. Salomão compara aqui duas formas de viver: uma mão cheia com paz e duas mãos cheias com ansiedade. Ele observa que muitas pessoas vivem em busca constante de mais dinheiro, mais prestígio, mais controle, mais sucesso, mas quanto mais elas têm, mais inquietas se tornam. Essa é a ilusão do acúmulo. Parece que vai preencher, mas só ocupa espaço. Enquanto isso, o que é simples, o que traz leveza e vai sendo deixado de lado. Você já teve a sensação de estar sempre correndo, mas sem saber exatamente por quê? Como se sua rotina fosse tão cheia que já nem coubesse você dentro dela. Essa é a aflição de espírito que Salomão aponta. O corpo trabalha, mas a alma não descansa. Reflita hoje. O que está ocupando suas duas mãos? E se você abrisse uma delas? E se deixasse cair o que só pesa, para ter espaço para respirar? Ore assim: Senhor, me ensina a valorizar o essencial. Me ajuda a soltar o que não me aproxima de Ti. Você pode escrever essa frase num cantinho do seu quarto. O descanso vale mais que o excesso. A paz não vem do muito. Vem do que faz sentido, do que cabe na alma, sem sufocar. Às vezes, um punhado com descanso é tudo que você precisa, e tudo que Deus quer te dar. Sétima lição: melhor é ter com quem caminhar. Melhor é serem dois do que um, porque tem melhor paga do seu trabalho. Porque se um cair, o outro levanta o seu companheiro, mas ai do que estiver só, pois caindo não haverá outro que o levante. Eclesiastes capítulo 4, versículos 9 e 10. Salomão, mesmo cercado de riqueza e prestígio, entendeu algo que muitos demoram a perceber. A vida pesa mais quando é vivida sozinha. Ele fala aqui sobre o valor da companhia, da parceria, da presença de alguém que estende a mão quando você cai. Em um mundo que valoriza a independência a qualquer custo, essa lição é quase um sussurro contra a pressa. Você não precisa fazer tudo sozinha, e nem deveria. A ansiedade se alimenta do isolamento, quando você guarda tudo para dentro, quando tenta parecer forte o tempo todo, quando acha que pedir ajuda é sinal de fraqueza, mas às vezes Deus quer te alcançar justamente através de alguém. Hoje se permita abrir espaço para uma conversa verdadeira, para um pedido de ajuda ou para um recomeço com alguém que faz falta, e ore com sinceridade: Senhor, me mostra quem pode caminhar comigo e me dá coragem para estender a mão também. Escreva onde consiga ver. Quem caminha comigo importa mais do que o quanto eu caminho. Você foi criada para a comunhão, para os laços que sustentam, para os braços que acolhem. Quando um cai, o outro levanta. E quando não houver ninguém, Deus sempre será esse outro. Oitava lição: a sabedoria vale mais que o prestígio. Melhor é o jovem pobre e sábio do que o rei velho e insensato, que não se deixa mais admoestar. Eclesiastes capítulo 4, versículo 13. Salomão era rei. Tinha autoridade, reconhecimento, poder. Mas aqui ele declara algo surpreendente. É melhor ser um jovem simples e sábio do que um rei arrogante que já não ouve mais ninguém.
Essa é uma lição silenciosa para quem busca validação, para quem acha que só vai ser respeitado quando for importante o suficiente, ou para quem, ao alcançar alguma posição, se esquece de continuar aprendendo. Homens e mulheres vivem essa pressão de se provar, mas Salomão nos convida a olhar por outro ângulo. A verdadeira grandeza não está no quanto você aparece, mas no quanto você escuta. O coração ensinável vale mais do que o status elevado. Ao invés de se comparar com quem tem mais, pergunte: tenho sido ensinável? E ore com humildade: Senhor, me livra da arrogância sutil, me ensina a valorizar a sabedoria, mesmo quando ela chega em silêncio. Deixe anotado em algum lugar especial: ser ensinável me aproxima de Deus, ser inalcançável me afasta dele. O mundo valoriza a fama. Deus valoriza o coração disposto a aprender. Você pode ser rei, mas se não tiver ouvidos abertos, se perde no trono da própria vaidade. Já o sábio, mesmo anônimo, carrega algo que o céu reconhece. 9ª lição: falar demais pode nos afastar da paz. Não te precipites com a tua boca, nem o teu coração se apresse a pronunciar palavra alguma diante de Deus, porque Deus está nos céus, e tu estás sobre a terra. Portanto, sejam poucas as tuas palavras. Eclesiastes capítulo 5. Versículo 2, Salomão aqui toca em algo muito presente nos nossos dias: a pressa em falar. Vivemos em um mundo onde tudo é imediato, onde as opiniões são jogadas com urgência, onde muitas vezes falamos mais do que escutamos, até com Deus. Mas este versículo nos convida ao contrário: silenciar, respirar, lembrar quem está ouvindo, não por medo, mas por reverência, por consciência da grandeza daquele que está nos céus e que nos conhece até quando o coração está quieto. Quantas vezes sua ansiedade se manifesta em forma de palavras, fala precipitada, desabafos que viram culpa, promessas que você fez só para aliviar um momento, orações apressadas, feitas mais por medo do que por fé. Mas Deus não está pedindo discursos, Ele está pedindo verdade, mesmo que venha em silêncio. Antes de falar com alguém, consigo mesmo ou com Deus, respire. Permita-se esse espaço interno onde você possa discernir: essa palavra constrói ou apenas alivia momentaneamente? Ore com simplicidade: Senhor, me ensina a valorizar o silêncio que cura, que minhas palavras sejam menos barulho e mais presença. Escreva e mantenha visível: nem tudo precisa ser dito, mas tudo pode ser sentido diante de Deus. A paz muitas vezes mora no intervalo entre um pensamento e outro, entre uma palavra e outra. Nem sempre é preciso explicar, ou justificar, ou preencher todos os espaços com falas ansiosas. Deus ouve até o que você não consegue dizer, e às vezes é no silêncio que Ele mais fala com você. 10ª lição: tema a Deus e confie no final da história. De tudo o que se tem ouvido, o fim é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque este é o dever de todo homem, porque Deus há de trazer a juízo toda a obra e até tudo o que está encoberto, quer seja bom, quer seja mau. Eclesiastes capítulo 12, versículos 13 e 14. Essas são as últimas palavras de Salomão no livro de Eclesiastes. Depois de tantas reflexões sobre o tempo, o vazio das conquistas, o peso da ansiedade e a fragilidade humana, ele chega a uma conclusão simples, mas que carrega um universo de sentido: teme a Deus. Não um medo paralisante, mas um respeito que organiza tudo por dentro. Uma confiança que dá paz até quando os caminhos parecem confusos. Salomão não promete um mundo sem dor. Ele promete que haverá justiça, que tudo será revelado, que nada passará despercebido aos olhos de Deus.
Você pode estar tentando dar conta de tudo, esperando reconhecimento, carregando culpas ou dúvidas, mas a verdade é que você não precisa entender todos os capítulos se confiar no autor da história. Ansiedade tem muito a ver com controle, mas reverência tem tudo a ver com entrega. Coloque diante de Deus o que hoje pesa no seu peito. Não como quem implora, mas como quem descansa. Ore assim: Senhor, me ensina a temer a Ti mais do que aos meus próprios medos. Me lembra que Tu vês o que ninguém vê e que o fim da história está nas Tuas mãos. Anote essa frase como uma verdade a ser lembrada. Eu não preciso prever o amanhã se Deus já está lá. Salomão nos guiou por vales de pensamento, dúvidas e dores, mas terminou com uma luz firme. Tema a Deus, confie nele, viva com inteireza. No fim, não são as conquistas que trarão paz, é a presença de quem nunca te deixou. Se você chegou até aqui, respira fundo. Olha o quanto você já caminhou, por dentro e por fora. Hoje, você ouviu 10 lições de Eclesiastes. Mas talvez a mais importante seja essa: você não precisa carregar tudo sozinho. Deus está perto, mesmo quando tudo parece incerto, mesmo quando o tempo parece fugir das suas mãos, mesmo quando a ansiedade tenta gritar mais alto que a fé. Que essas palavras encontrem espaço em você e que cada uma delas se transforme em escolha, em descanso, em esperança renovada. Se essa mensagem falou com você, eu quero te convidar a continuar caminhando comigo por aqui. Inscreva-se no canal Bibliologia e ative as notificações para não perder as próximas reflexões. Mas mais do que isso, compartilhe este vídeo com alguém que precisa de paz. Às vezes um versículo pode ser exatamente o que salva um dia escuro. E lembra, nem tudo precisa fazer sentido agora, mas tudo pode florescer. Quando o coração aprende a confiar, você não está só. Deus ainda escreve a sua história. E o capítulo de hoje já é parte da promessa.